Todo mundo está comprando ouro. Moedas de ouro, barras de ouro, ETFs de ouro, ouro em tudo. Caras em podcasts dizendo para você converter sua previdência em metal brilhante como se fosse 1849 e estivesse acontecendo uma corrida. E quando o colapso chegar, um colapso real, não uma queda na bolsa ou uma terça-feira ruim, eles vão passar fome com bolsos bem brilhantes. Aqui está o que ninguém na comunidade de entusiastas do ouro vai te contar. Porque admitir isso destruiria o modelo de negócios deles da noite para o dia. Nos primeiros 90 dias de qualquer colapso social real, com a rede elétrica caída, cadeias de suprimentos cortadas e o governo fora de cena, o ouro é praticamente inútil. Você não pode comê-lo, não pode bebê-lo, não pode usá-lo para interromper uma infecção. E boa sorte para encontrar alguém que troque uma lata de feijão por uma pedra brilhante quando o filho dessa pessoa não come há 3 dias. Durante o cerco de Leningrado, 900 dias, quase 1 milhão de civis mortos apenas de fome. Sabe pelo que as pessoas estavam trocando coisas? Pão, não anéis de ouro, nem joias, nem heranças de família passadas por gerações. Elas trocavam por isqueiros, fósforos, um pote de sal, um frasco de iodo, itens que você poderia comprar hoje com o troco do bolso. O ouro ficava nas gavetas, acumulando poeira, enquanto as pessoas morriam congeladas a 3 metros de distância dele. Porque o ouro não queima. O ouro não desinfeta uma ferida. O ouro não purifica 1 litro de água do rio para que seu filho não morra de disenteria. O ouro é uma promessa. E em um colapso, as promessas são a primeira moeda a falhar. Hoje vou mostrar 7 itens que, combinados, custam menos de US$ 50. Cada um deles foi testado em batalha, em colapsos reais em 4 continentes, em 100 anos de história. Eles não são teóricos. Não são um painel de fantasia de prepper no Pinterest. São moedas de troca historicamente verificadas que transformaram pessoas comuns na pessoa mais valiosa do quarteirão. E ao final darei a você a única regra de troca que pode literalmente salvar sua vida. Quebre-a e você poderá não sobreviver à negociação. Se você quer ser aquele a quem as pessoas recorrem quando tudo desmoronar, e não aquele que está implorando, vamos começar pelo número 7 e subir até o item de troca mais valioso na história dos colapsos. Pacotes de sementes. Sim, aqueles de US$ 2 pendurados ao lado das luvas de jardinagem na sua loja de ferragens. Um único pacote de sementes de tomate crioulo contém cerca de 25 a 30 sementes. Cada semente, sob condições minimamente decentes, pode produzir uma planta que rende de 4,5 a 9 quilos de tomates por estação. Isso é potencialmente 225 quilos de comida de um pacote de US$ 2. Mostre-me uma ação que retorne 250 vezes o seu investimento em uma única estação de cultivo. Durante a Grande Depressão, os Jardins da Vitória não eram propaganda patriótica. Eles eram infraestrutura de sobrevivência. Em 1943, esses lotes de quintal produziam 40% de todos os vegetais consumidos em todos os Estados Unidos. 40% não vindos de fazendas industriais, mas de pessoas comuns que perceberam que o supermercado não é uma lei da natureza. But here's a more recent example that should hit harder. Quando Cuba entrou no período especial, após o colapso da União Soviética em 1991, e da noite para o dia uma nação inteira perdeu sua cadeia de suprimento de alimentos, suas importações de combustível, seus fertilizantes, tudo. A agricultura urbana tornou-se a diferença entre a vida e a fome em massa. Havana passou de 0 jardins urbanos para a produção de mais de 90% de seus produtos frescos dentro dos limites da cidade. As pessoas cultivavam alimentos em telhados, em estacionamentos, em pilhas de pneus velhos, em banheiras cheias de terra. E as pessoas que tinham sementes, elas não apenas comiam. Elas se tornaram as pessoas mais conectadas e protegidas em seus bairros. Os vizinhos lhes traziam favores. Grupos locais ofereciam segurança porque eles não estavam trocando um produto. Estavam trocando a capacidade de produzir alimentos indefinidamente. Isso não é uma mercadoria. Isso é uma franquia. É um fluxo de renda permanente de um investimento de US$ 2. Agora, aqui está o detalhe que todo mundo erra. E errar isso transforma sua estratégia alimentar
em uma decepção cara de jardinagem. Você precisa de sementes crioulas, não híbridas. As híbridas, as variedades F1, não se reproduzem fielmente. Você as planta, elas crescem, mas as sementes dessa colheita na loteria genética podem ser qualquer coisa. Sementes crioulas se reproduzem fielmente geração após geração. Um pacote se torna uma fonte infinita de comida. Estoque em local fresco, seco e escuro. Sacos Mylar com pacotes de gel de sílica. A maioria das sementes de hortaliças permanece viável por 3 a 5 anos. Alguns tomates e pimentas podem chegar a 7 a 10 anos com armazenamento adequado. Valor de troca moderado na primeira semana. Ninguém está pensando em jardins enquanto saqueia o corredor de produtos enlatados. Mas após o terceiro mês, quando as pessoas percebem que a comida enlatada acaba, mas os jardins não, os detentores de sementes tornam-se os fazedores de reis da comunidade. A ironia, a coisa mais valiosa em um mundo pós-colapso, custa menos que o seu café da manhã. Mas claro, continue comprando moedas de ouro. Tenho certeza de que os tomateiros aceitarão Visa. Sementes levam meses para dar retorno. Este próximo item dá retorno na primeira hora. Medicamentos de venda livre e primeiros socorros básicos. E eu preciso que você realmente ouça esta próxima parte. Em um mundo sem farmácias, um simples corte infeccionado, do tipo que você colocaria um band-aid e esqueceria, torna-se uma sentença de morte. Antes dos antibióticos, a taxa de mortalidade por infecções cutâneas básicas era entre 10 e 30%. Um corte de papel, um joelho ralado, uma bolha que estourou errado. Qualquer um desses poderia matar você. Depois que o furacão Maria atingiu Porto Rico em 2017, a infraestrutura médica da ilha não foi apenas danificada, ela evaporou. As farmácias foram destruídas ou esvaziadas em poucos dias. Os hospitais funcionaram com geradores de reserva, até que o diesel acabou e então funcionaram com nada. Por meses, não dias, meses, pessoas com suprimentos médicos básicos tornaram-se médicos comunitários de fato. Um único frasco de ibuprofeno estava sendo dividido em comprimidos individuais e trocado por refeições. Não o frasco. Comprimidos individuais, um comprimido, uma refeição. É assim que um medicamento comum se torna inestimável quando o sistema que o torna comum desaparece. Durante o colapso econômico do Líbano, em 2020, quando a moeda perdeu 95% de seu valor, quase da noite para o dia, e um país que tinha hospitais funcionando em janeiro estava racionando eletricidade em junho, as farmácias tornaram-se campos de batalha. Não por opioides, mas por ibuprofeno básico, antibióticos e bandagens. As coisas chatas, as coisas em que ninguém pensa até precisar delas. E a essa altura, há uma fila dobrando o quarteirão e as prateleiras já estão vazias. Aqui está o seu kit inicial de troca médica. Custo total abaixo de $15. Ibuprofeno para dor, febre e inflamação. Paracetamol, mesmos alvos, mecanismo diferente, estoque em ambos. Difenidramina, que é o Benadryl, para reações alérgicas e como auxílio para dormir. Pomada antibiótica tripla para prevenção de infecções em qualquer ferida aberta. Curativos tipo borboleta e suturas adesivas para quando pontos não estiverem disponíveis. Pacotes de eletrólitos, porque a desidratação mata mais rápido que a fome. Gire o estoque a cada 18 meses. Valor de troca imediato e permanente. O medicamento não perde o valor de troca com o tempo. Ele o ganha. Cada dia sem reabastecimento, seu Tylenol vale mais. No momento, você pode comprar 500 comprimidos de ibuprofeno no atacado por cerca de $8. Em um colapso, cada comprimido pode valer uma refeição. Isso é um retorno de 500 para 1. Wall Street cometeria crimes por esses números. O medicamento mantém as pessoas vivas, mas este próximo item mantém as pessoas humanas. Produtos de higiene. Sabão, pasta de dente. Produtos de higiene feminina, papel higiênico e aparelhos de barbear. Aqui está o que os preppers de equipamentos táticos nunca falam. O colapso psicológico que acontece quando as pessoas não conseguem manter a higiene básica. Não é vaidade. É o último fio que conecta você à sua identidade como um ser humano civilizado.
Corte esse fio e a saúde mental entra em espiral mais rápido que os suprimentos de comida. Após o terremoto no Haiti em 2010, estudos de ajuda internacional documentaram algo que surpreendeu quase todas as organizações de ajuda no local. Quando os sobreviventes foram consultados sobre suas necessidades mais urgentes, após o término da crise inicial de 72 horas, os produtos de higiene foram classificados consistentemente ao lado de comida e água, não abaixo, ao lado. Pessoas que não conseguiam se lavar há semanas mostravam grave deterioração psicológica, depressão, retraimento e uma perda completa de motivação para sobreviver. A Agência de Refugiados da ONU agora trata os kits de higiene como uma prioridade de primeiro nível ao lado das rações alimentares, porque aprenderam da maneira mais difícil que humanos sem dignidade param de lutar para viver. Isso não é uma teoria. É uma política operacional nascida da observação de pessoas desistindo. Durante a Guerra Civil na Síria, em áreas sitiadas como Ghouta Oriental, onde os suprimentos foram estrangulados por meses seguidos, uma única barra de sabão foi documentada sendo trocada pelo equivalente a um dia inteiro de salário. Produtos de higiene feminina eram essencialmente inestimáveis. As mulheres estavam improvisando com qualquer tecido que conseguissem encontrar. Isso não foi há um século, foi em 2016. Em um país que 10 anos antes tinha shoppings, universidades e uma classe média funcional, o colapso não se anuncia com um rótulo de aviso. Ele simplesmente chega. Este é o inventário de troca mais fácil de construir. Basta comprar um extra em cada ida ao supermercado. Sabão em barra dura mais que o líquido. Funciona para as mãos, corpo e lavanderia. Produtos de higiene de tamanho de viagem são unidades de troca individuais perfeitas. Produtos de higiene feminina. Estoquem-nos mesmo que você não precise deles pessoalmente. Eles são um dos 3 principais itens de troca em todo o colapso documentado. Barbeadores clássicos com lâminas extras. Os descartáveis acabam, os clássicos não. O valor de troca é consistentemente alto imediatamente após o colapso e emocionalmente carregado, o que significa que as pessoas pagarão a mais. Quando alguém não escova os dentes há 2 semanas, trocará quase qualquer coisa por um tubo de pasta de dente. Você não está vendendo higiene, está vendendo dignidade. A dignidade não tem preço máximo. Imagine explicar aos seus netos que você sobreviveu ao colapso porque tinha uma mala cheia de shampoos de hotel. Essa é a energia máxima de sobrevivência. Certo, sementes, medicamentos, higiene, a base. Mas estamos prestes a entrar nos 4 primeiros. E é aqui que a matemática das trocas fica genuinamente insana. Sal e especiarias. Eu sei que isso parece chato. Me escute. O sal tem sido moeda por mais de 5.000 anos. A palavra salário vem do latim salarium, que significa dinheiro de sal marinho. Os soldados romanos eram parcialmente pagos em sal. Guerras foram travadas por causa dele. Reinos surgiram e caíram por causa de quem controlava as rotas do sal. É indiscutivelmente a moeda mais antiga da civilização humana. E o motivo não mudou. O sal não é apenas sabor, é tecnologia de sobrevivência. Preservação. Antes da refrigeração, o sal era a única maneira de manter a carne comestível por meses. Equilíbrio eletrolítico. Seu corpo literalmente não pode funcionar sem sódio. Limpeza de feridas. A solução salina é uma ferramenta médica básica. Produção de alimentos, do queijo ao pão. O sal é um ingrediente central. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca ouviu. Na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, durante os anos de ocupação, antes do marco alemão ser introduzido em 1948, o mercado negro funcionava com algumas moedas. Os cigarros americanos eram a mais famosa. Mas o sal de cozinha básico, era trocado a taxas que fariam sua cabeça girar. No inverno de 1946, 1 quilograma de sal poderia comprar uma semana de ração de pão na zona de ocupação soviética. Não porque o sal fosse raro na Alemanha, a Alemanha tinha minas de sal, mas porque as redes de distribuição haviam colapsado completamente e o sal que existia era controlado por quem teve a previdência de estocá-lo antes que as bombas parassem de cair. O acesso venceu a abundância.
Essa é a lição que se aplica a todos os itens desta lista. As especiarias são o multiplicador de luxo. Molho de pimenta, pimenta, alho em pó. Isso torna a comida terrível comestível. Quando você está comendo arroz puro há 3 semanas, alguém com molho de pimenta é basicamente um herói de guerra. O moral não é um luxo na sobrevivência. O moral é o que mantém você funcional. Um saco de 11 quilos de sal iodado no atacado custa cerca de $5. Armazenado adequadamente, o sal literalmente nunca expira. É um mineral. Não pode estragar. Reembale em porções de uma xícara em sacos Ziploc. São cerca de 50 unidades de troca individuais a partir de um investimento de $5. Sabe que o que é lindo no sal? É tão chato que ninguém pensa em estocá-lo. Todo mundo está comprando machadinhas táticas e óculos de visão noturna. E eu estou no corredor do supermercado com um carrinho cheio de sal pensando: sim, eu serei aquele que ainda estará comendo em 6 meses. O sal mantém você vivo. Este próximo item mantém você. Digamos apenas que ele tem mais utilidades do que você pensa. Garrafas de bebida em miniatura. Aquelas pequenas garrafas de avião. 50 ml cada. Cerca de $1 cada. E elas podem ser o item de troca mais versátil que existe. Porque o álcool não é apenas uma bebida. É um desinfetante, um analgésico, um auxílio para dormir, um limpador de feridas, um iniciador de fogo, um lubrificante social para negociações tensas e um preservativo para tinturas de ervas. E quando tudo deu errado, é a coisa que torna um dia terrível um pouco menos terrível. Durante a crise econômica grega de 2012 a 2015, quando os caixas eletrônicos estavam limitados a saques diários de 60 euros, os bancos fecharam por semanas e bairros inteiros migraram para redes de troca improvisadas, porque o dinheiro simplesmente não estava disponível. O álcool tornou-se um dos meios de troca mais confiáveis. Não porque os gregos bebam muito, mas porque o álcool é universalmente reconhecido como tendo valor, não estraga e serve a múltiplos propósitos de sobrevivência, além do recreativo. Mercados de troca comunitários que surgiram em Atenas e Tessalônica documentaram o álcool como estando consistentemente entre as 5 categorias mais trocadas, ao lado do azeite de oliva e medicamentos. Volte um pouco mais. Durante o colapso soviético de 1991, quando o rublo virou papel de parede da noite para o dia e toda a economia de uma superpotência se desintegrou em meses, a vodka funcionou como uma moeda paralela em toda a Rússia por quase uma década. Os trabalhadores de fábricas, às vezes, eram literalmente pagos em vodka porque ela mantinha o valor melhor do que a moeda nacional. Economias rurais inteiras funcionavam com base nela. Encanadores, eletricistas, médicos. Serviços eram prestados em troca de garrafas. Isso não é piada. É história econômica documentada do maior país da Terra. Quando seu dinheiro não vale nada, uma garrafa de destilado é uma conta poupança de alto teor alcoólico. Por que miniaturas especificamente? Controle de porção. Você nunca abre uma garrafa cheia para uma troca. Variedade. Estoque vodka para uso médico. Uísque para beber. Graduação alta para iniciar fogo. Prazo de validade. Miniaturas seladas duram indefinidamente. Descrição. São pequenas, silenciosas, fáceis de esconder. Você não quer que as pessoas saibam que tem uma loja de bebidas no porão. O valor de troca é universalmente alto. O vício é uma força de mercado poderosa. Não estou sendo cínico. Estou sendo honesto sobre a psicologia humana sob estresse extremo. As pessoas trocarão comida por álcool. Isso está documentado em todos os cenários de colapso já estudados. Antes de julgar, em um mundo sem anestesia, uma dose de uísque antes de alguém arrancar um dente com um alicate não é um luxo. É a coisa mais próxima de cuidado médico que existe. Não estou incentivando o consumo de álcool. Estou incentivando a compreensão de que o álcool é uma multiferramenta que por acaso é potável. Estamos nos 2 primeiros. E este próximo é algo tão barato e tão negligenciado que genuinamente me irrita. Pastilhas de purificação de água. E a matemática aqui deveria deixar você furioso. 50 pastilhas, $3. Cada pastilha purifica 1 litro.
São 50 litros de água potável, segura confirmada pelo preço de um café de posto de gasolina. Agora inverta. Sem água limpa, a pessoa média desenvolve sintomas de doenças transmitidas pela água em 48 horas. A cólera pode matar um adulto saudável em 12 horas por desidratação. 12 horas. Depois que o ciclone Idai atingiu Moçambique em março de 2019, as inundações contaminaram o suprimento de água de mais de 1,5 milhão de pessoas em 3 países simultaneamente. Em 2 semanas, os casos de cólera ultrapassaram 1.000. Em um mês, mais de 5.000 casos confirmados. A resposta internacional foi massiva. Mas aqui está o que ninguém fala sobre o intervalo entre o desastre e a chegada da ajuda. E esse intervalo é sempre mais longo do que os governos prometem. Sempre. As pessoas que melhor sobreviveram foram as que tinham qualquer forma de purificação de água, pastilhas, filtros, ou mesmo apenas o conhecimento dos protocolos adequados de fervura e quanto tempo manter a fervura constante em sua altitude. Essas pessoas não ficaram doentes. Seus filhos não ficaram doentes e seus vizinhos começaram a aparecer pedindo ajuda. A água limpa passou de uma suposição básica para a mercadoria mais valiosa da região, literalmente da noite para o dia. Mesmo padrão após o terremoto no Nepal em 2015. Mesmo após o tufão Haiyan nas Filipinas em 2013, quando a maré de tempestade contaminou fontes de água doce em ilhas inteiras. Mesmo após cada colapso de infraestrutura na história registrada. O padrão é tão consistente que é basicamente uma lei da física. A água limpa torna-se o recurso de sobrevivência mais crítico dentro de 72 horas após a falha da infraestrutura. Não a comida. O corpo humano sobrevive semanas sem comida ainda funcionando. Não o abrigo. Você pode improvisar abrigo com quase qualquer coisa. Água. 3 dias sem ela e seus órgãos começam a parar. Não há como improvisar a pureza da água. Ou você tem os meios para torná-la segura, ou está apostando sua vida toda vez que toma um gole. Estratégia de água em 3 níveis. Nível 1, pastilhas de purificação imediata. Leves, baratas, habilidade zero necessária. Este é o seu estoque de troca e suprimento pessoal. Compre pelo menos 200 por $12. Nível 2, médio prazo, um filtro alimentado por gravidade como um Berkey ou Sawyer para volume doméstico. Nível 3, conhecimento permanente. Construa um filtro de carvão com materiais encontrados. Conheça os protocolos de fervura. O conhecimento é o único suprimento que não pode ser saqueado. O valor de troca na primeira semana é moderado. Após o primeiro susto de cólera, e ele sempre vem, ele dispara. A água limpa passa de algo bom de se ter para troco meu carro com você mais rápido do que qualquer outro recurso. $3. As pessoas gastam mais em um café especial. Se você não tem purificação de água agora, consiga. Agora vamos falar sobre o item que muda tudo. Isqueiros descartáveis. Um isqueiro Bic de $1. O objeto mais humilde, chato e negligenciado na sua gaveta de bagunça. E em um colapso, ele vale mais do que seu peso em ouro. Literalmente. Aqui está uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu. Durante a fome na Coreia do Norte, na década de 1990, conhecida como a Marcha Árdua, onde estima-se que 2 a 3 milhões de pessoas morreram de fome, a economia estatal essencialmente parou de funcionar. As lojas oficiais não tinham nada nas prateleiras. Os cartões de racionamento eram papéis inúteis. Mercados negros chamados Yangmadang tornaram-se a economia real, a única economia. E nas regiões da fronteira norte, especialmente onde os invernos atingiam menos 20 graus Celsius e a lenha estava sendo retirada de cada encosta a uma curta distância a pé, a capacidade de fazer fogo não era uma conveniência. Era a linha divisória entre viver e morrer antes da manhã. Depoimentos de desertores coletados por pesquisadores sul-coreanos e organizações de direitos humanos documentam isqueiros e fósforos como estando consistentemente entre os itens de troca de maior valor nesses mercados, trocados por comida, remédios e trabalho a taxas que superavam seu custo original em ordens de magnitude. Um único isqueiro funcionando poderia alimentar uma família por dias. Por quê? Porque o fogo é o recurso mestre. O fogo purifica a água.
O fogo cozinha a comida. E cozinhar mata os patógenos que transformam uma refeição revirada em uma sentença de morte. O fogo fornece calor. O fogo é luz na escuridão. O fogo é um sinal. O fogo é uma arma. E o fogo é moral. Algo profundo no cérebro humano, programado por 100 mil anos de evolução, acalma-se perto de uma chama. Comunidades se formam em torno de fogueiras. A esperança sobrevive. A matemática deveria mandar você à loja imediatamente. Um isqueiro Bic custa $1,50. Ele produz aproximadamente 3.000 ignições. Compre um pacote de 10 por $12. São 30 mil fogos potenciais. Estoque 50 isqueiros, $60 no total, e você terá uma conta bancária pós-colapso. Fósforos também funcionam, mas os isqueiros são superiores por 3 razões. Funcionam no vento, são autossuficientes e funcionam quando molhados após a secagem. Fósforos, um dia úmido, e eles são um estoque de papelão caro. Os isqueiros Bic duram de 7 a 10 anos se você os mantiver longe do calor e da luz solar. O butano não evapora se o selo estiver intacto. Dica de mestre: estoque tanto isqueiros quanto pederneiras de ferrocério. Os isqueiros são sua moeda de troca, o que você negocia. As pederneiras são seu seguro de fogo pessoal. Elas funcionam quando os isqueiros falham, e você nunca troca sua pederneira. Essa é a sua ferramenta de sobrevivência. Os isqueiros são o inventário do negócio. Passei meses pesquisando economias de troca em sociedades colapsadas. E se há uma verdade universal, é esta: a pessoa que controla o fogo controla tudo. Você não precisa de um bunker. Você não precisa de um arsenal. Você precisa de uma gaveta cheia de isqueiros Bic e bom senso para trocá-los sabiamente. Which brings us to the part that might save your life. As regras do mercado da terra devastada. Você agora tem seu portfólio de colapso. 7 itens abaixo de $50 no total. Mas nada disso importa se você não entender as regras das trocas pós-colapso. Porque trocas ruins não custam apenas suprimentos, elas podem custar sua vida. Regra 1. Nunca troque na sua casa. Use sempre um local neutro. Um estacionamento, um cruzamento, qualquer espaço público. No momento em que alguém sabe onde seus suprimentos estão guardados, você se torna um alvo. Não importa o quão amigável foi a troca, não importa se a pessoa parecia confiável. O desespero reescreve o código moral das pessoas mais rápido do que você imagina. A pessoa mais legal do seu quarteirão torna-se imprevisível quando sua família não come há 4 dias. Regra 2. Nunca revele seu inventário completo. Negocie a partir de uma bolsa de troca separada, um pequeno kit pré-embalado que pareça ser tudo o que você tem. Traga exatamente o que planeja trocar e nada mais. Se alguém perguntar o que mais você tem, a resposta é sempre: é só isso. A aparência de escassez protege você de 2 maneiras. Evita que você se torne um alvo de roubo e fortalece sua posição de negociação. Ninguém te dá um bom negócio se achar que você tem um armazém cheio de suprimentos em casa. Regra 3. Traga sempre um parceiro. Um negocia, o outro observa, sem exceções. Uma pessoa cuida da negociação. A outra pessoa fica atrás, alerta e observa tudo. O negociador, o ambiente, qualquer um se aproximando, qualquer um observando à distância. A falha de segurança número 1 em trocas de colapso documentadas é estar sozinho. 2 pessoas mudam a matemática inteiramente. Regra 4. Comece alto, feche no meio. A troca no colapso segue a mesma psicologia de qualquer negociação. Um mercado de pulgas, uma concessionária, uma discussão salarial. A primeira oferta nunca é a oferta real. Se o seu isqueiro vale 1 semana de pão, abra pedindo 2 semanas. Deixe-os contra-atacar. Encontrem-se no meio. Ambos os lados sentem que ganharam. É assim que você constrói clientes recorrentes. E em um colapso, clientes recorrentes valem mais do que um bom negócio. Regra 5. Sinta o ambiente. Se alguém parecer agressivo demais, interessado demais no que mais você tem, ansioso demais para saber onde você mora, vá embora. Nenhuma troca vale uma emboscada amanhã. And now the deadly mistake. A única regra que as pessoas quebram por ego, machismo ou pura estupidez: nunca troque armas.
Não importa se estão oferecendo um mês de comida por uma pistola. A arma que você troca hoje pode ser apontada para você amanhã. Você está literalmente armando alguém cujo nível de desespero você já confirmou ser extremo. Isso não é uma troca. É uma contagem regressiva. Isso está documentado em colapso após colapso. Após a queda da Líbia em 2011, as armas que foram trocadas ou vendidas de estoques da era Gaddafi não apenas mudaram de mãos, elas alimentaram conflitos em 3 países por uma década. Reduza isso ao seu bairro e o princípio é idêntico. Cada arma que você troca é uma ameaça que você criou com suas próprias mãos. A munição entra na mesma categoria. Cada bala que você troca é uma bala que poderia ser usada contra você. A matemática não é complicada. A tentação deve ser resistida. 7 itens abaixo de US$ 50. Cada um deles historicamente comprovado. Número 7. Sementes crioulas, a fonte infinita de comida. 6. Medicamentos de venda livre, quando band-aids tornam-se tesouros. 5. Produtos de higiene, o último fio da humanidade. 4. Sal e especiarias, a moeda de 5.000 anos. 3. Álcool em miniatura, a multiferramenta que você pode beber. 2. Purificação de água, US$ 3 entre você e a cólera. E número 1. Isqueiros descartáveis, porque quem controla o fogo controla tudo. Se você chegou até aqui, você não é comum. Você é do tipo que se prepara enquanto todos os outros dormem. If this breakdown changed the way you look at the items in your junk drawer, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história da sobrevivência que tentaram enterrar. Plante as sementes para o seu futuro. O próximo cofre de conhecimento abrirá em breve. Fique atento. Fique abastecido. Fique vivo.